Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Mais Saúde. A cada mês a gente tira as suas dúvidas, perguntas que certamente você se faz sobre a sua saúde. Nesse mês a gente vai falar sobre oncologia, mais especificamente sobre câncer de mama. Tem muita gente que tem medo de falar sobre câncer, né? Se refere como aquela doença, mas aqui não. Aqui a gente vai falar, e mais especificamente sobre o câncer de mama, afinal estamos no Outubro Rosa. Não estou sozinho por aqui para responder as suas perguntas. Eu recebo Antônio Cavaleiro, ele é coordenador médico do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Santa Catarina Paulista. Doutor, muito obrigado por vir aqui ao nosso estúdio responder as perguntas de quem está nos acompanhando. Obrigado, Renan. É um prazer estar aqui e falar sobre isso. Vamos começar com uma pergunta que eu acho que é básica, até para a gente tentar desmistificar um pouco essa história e quebrar alguns tabus, que é uma pergunta muito básica. O que é o câncer? Dá para falar num tipo único de câncer? São vários os tipos? Essa é uma pergunta que, curiosamente, ela aparece pouco no consultório, né? Muitas pessoas têm uma intuição muito forte sobre o que seja câncer ou sobre aquela doença e tem várias noções pré-concebidas, mas, como você disse, o câncer é um conjunto de mais de 200 doenças diferentes. Elas têm uma coisa em comum, é uma doença do crescimento celular. O que é comum a essas doenças? Então, alterações genéticas adquiridas ao longo da vida, na grande maioria dos casos, e essas alterações levam a uma desregulação do crescimento celular. Então, essas células passam a se dividir de maneira desordenada e se multiplicar. E, ao fazê-la, formam um tumor. Então, o câncer começa quando uma célula perde o controle sobre a sua divisão celular e passa a se dividir de maneira desordenada. Depois, surgem outras mutações em outros genes, isso não é herdado, mas adquirido na maioria dos casos, e elas ganham outras características. Elas podem eventualmente ganhar a característica de invadir vasos sanguíneos ou vasos linfáticos, viajar pelo corpo, ocupar outros órgãos, como se fossem colônias, num processo que a gente chama de metástase. Isso é algo que pode acontecer durante a evolução do câncer. Então, todo crescimento desordenado de células, que tem características locais mais agressivas, invadindo os tecidos e atrapalhando a função do órgão onde aquele tumor surge, e essa capacidade de migração para outros órgãos através da corrente sanguínea ou linfática, a esse processo a gente chama de câncer. E ele é muito diferente dependendo da célula que dá origem e que passa a se dividir de maneira desordenada. Então, eu costumo dizer assim para os pacientes que um organismo adulto, ele tem mais ou menos uma estimativa de 37 trilhões de células. Uau. É mais ou menos esse número para todo mundo. Todos nós um dia, né? Se a gente voltar à nossa idade mais 9 meses, nós fomos uma única célula. E a única maneira que a gente vai de uma célula a esses trilhões é através de multiplicação e crescimento celular. Aliás, para que os nossos tecidos continuem funcionando, nossos órgãos continuem funcionando e reparando danos e crescendo, a gente precisa que as nossas células se dividam o tempo todo, aos milhões por dia. Se a divisão celular cessa ou ela para, a gente vai ter problema. Então é impossível estar vivo sem que as nossas células estejam se dividindo. Quando a gente diz multiplica, quer dizer que uma célula vira duas células. Cada célula do nosso corpo, com pouquíssimas exceções, cada célula, tem toda a informação genética, né, que a gente recebeu dos nossos pais. E quando a gente pensa em DNA, informação genética, a gente pensa nessas características aparentes, né? Cor do cabelo, estatura, aparência, formato do rosto, né? Mas no DNA também estão escritas informações de como cada uma dessas células deve se comportar e deve fazer. Como ela usa energia, o que ela produz, o que ela não produz e quando ela se divide e quando ela para de dividir. Durante esse processo de divisão celular, toda essa informação, toda essa biblioteca, esses volumes, eles são duplicados e são copiados. E como você pode imaginar que isso está acontecendo aos milhões e essa informação está ultra compactada, podem acontecer erros nas receitas dessas proteínas. Então, quando uma célula deve se dividir ou não, ou quando uma célula tem uma determinada quantidade de erros que acontecem fortuitamente, porque essas cópias, elas são de altíssima fidelidade, mas não são perfeitas. Elas acontecem em genes que, por exemplo, regulam o crescimento celular. Pode acontecer que elas passem a se dividir de maneira desordenada. Então é muito importante entender que esse processo pode acontecer de maneira esporádica e fortuita. Mas também é possível imaginar que tudo que está no meio, que pode aumentar o risco de mutações no DNA, radiação ultravioleta,
carcinógenos da poluição ou do cigarro, certas infecções que interagem com o DNA. Tudo isso, álcool levando a dano do DNA nas células do fígado, tudo isso pode levar a um aumento da chance dessas mutações e do surgimento desta célula que tem essas características de se dividir de maneira desordenada. Existe um diagnóstico definitivo ou uma justificativa, melhor, existe uma justificativa definitiva para qualquer tipo de câncer? Porque imagino que a pessoa que receba um diagnóstico, né, ela pense, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Por que eu estou doente agora? Será que foi culpa minha? Eu deveria ter feito alguma coisa diferente para não estar nesse ponto da minha vida? Isso. Então, assim, quando a gente pensa nos diferentes tipos de câncer, tem diferentes tipos de risco que essas células vão estar expostas e com chance de ter dano no DNA, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o câncer de mama, que é o câncer mais comum nas mulheres, cuja incidência está aumentando no Brasil, a gente vai discutir por quê, mas são mais de 70 mil casos novos no espaço de um ano. Então, primeiro de tudo, é uma doença muito comum. E você vê a estatística, né, que você mencionou, não melanoma. Por que às vezes eu vejo isso na estatística? Porque existe um câncer de pele chamado basocelular, que ele é o câncer mais comum na espécie humana. Mas normalmente ele não tem outras implicações de tratamento. Ele dá lesões em áreas de pele exposta, dorso do nariz, orelha, por exemplo, e normalmente eles são tratados com cirurgia e pronto. Eles são muito comuns, mas não tem tanta repercussão em termos de tratamento ou mesmo mortalidade associada, porque é um câncer que raramente, mas não costuma trazer complicações. Então, quando a gente exclui esses de pele, muito comuns, e destaca o câncer tumor sólido mais comum nas mulheres, de uma maneira geral, 70 mil casos novos por ano é por câncer de mama. Então, assim, a mama ela tem a função de aleitamento, de produzir leite para descendência. Essas células, elas revestem esses dutos. E durante cada ciclo menstrual, né, as mulheres reconhecem isso, porque é um efeito constante, né? As mamas elas aumentam de tamanho, elas ficam mais sensíveis, elas aumentam bastante durante a gestação e enquanto durar, né, a gestação e o aleitamento. Essas células, como é que essa mama aumenta de tamanho e fica pronta para produzir mais leite? Através da multiplicação das células. Então, essas células elas são sensíveis a esses estímulos hormonais e passam a se dividir. Isso é tudo normal, isso é tudo fisiológico, né? E prepara aquele momento. Quando cessam os estímulos hormonais, a mama, essas células diminuem em população, né? Então, a gente acredita que, fortuitamente, durante esses ciclos de multiplicação e divisão celular, cada ciclo de divisão e de multiplicação aumenta a chance. Isso está acontecendo aos bilhões de vezes ao longo da vida, né? Isso pode acontecer numa única célula. Então, isso aumenta a chance de câncer. Por isso, quando a gente fala de câncer de mama, eu vou mencionar assim, alguns fatores de risco que não são modificáveis, né? Mas que contribuem um pouco para o aumento do risco de câncer de mama, por exemplo. Então, quando o início de menstruação muito cedo, uma menarca precoce, né? Especialmente antes dos 12 anos, parece aumentar discretamente o risco de câncer de mama. Uma gestação depois dos 30 anos, né? Que é quando a mulher tem a gestação e tem o período de aleitamento, ela não está submetida a esses ciclos contínuos de estimulação hormonal. Idem para, portanto, uma menopausa tardia, depois dos 55 anos. Então, isso tudo contribui de maneira muito modesta, mas o sinal está ali quando a gente analisa um número grande de casos. Então, aleitamento, gestação após os 30, um número maior de filhos tem um efeito também protetor, mas ninguém vai escolher o tamanho da família para reduzir o risco de câncer de mama, né? Mas são fatores que contribuem para o risco. Mas entenda que é um processo genético de múltiplas etapas e que pode acontecer de maneira fortuita. Mas o corpo, ele tem sistemas de correção do DNA. Ele lê o DNA e tem genes que codificam proteínas que atuam sobre o próprio material genético, identificando falhas e reparando. Então, eu disse que a maioria desses 70 mil casos por ano são esporádicos, simplesmente acontecem e estão associados a esses fatores de risco não modificáveis. Mas cerca de 10% desses casos, 8%, 10%, está associado à herança de um gene em que as pessoas portadoras desse gene, as mulheres, elas são totalmente normais.
completamente... Ela faz esses exames, estão totalmente normais. Mas, ao possuir a mutação desse gene, no caso do câncer de mama, o gene mais comumente envolvido é o BRCA1 ou 2. É um gene que codifica, veja só, uma proteína de reparo de DNA. Então, um dos sistemas de reparo de DNA dela não está funcionante. Isso, portanto, aumenta a chance de ter câncer. Não significa que o portador de mutação, que herdou do pai ou da mãe, importante entender que pode ser do pai ou da mãe, e pode transmitir para os filhos, é 50% de chance de herança ou de transmissão. Um portador de gene pode ter um risco de câncer de mama que pode chegar a 50%, 60% até os 75 anos. Posso ter o gene, passar a vida toda, transmitir ou não para os filhos e nunca ter câncer de mama. Agora, antes que a gente vá para a parte de genética, existem fatores de risco que são modificáveis e podem explicar, em parte, inclusive, o aumento da incidência de câncer de mama. Preciso mencionar um não modificável antes, que é a idade. A maioria das mulheres tem mais de 50 anos. Né? E nosso país está passando por uma transição demográfica muito rápida. Ou seja, a gente tem uma quantidade em 20 anos aí, a gente aumentou 50% a quantidade de pessoas acima de 60 anos. Essa, sozinha, é a principal explicação para o aumento do número de casos que a gente está vendo. Nós estamos na mesma tendência dos países desenvolvidos que já têm populações mais idosas, com menos jovens, em que o câncer de mama é menos comum, e de 50 a 60 anos, em que o câncer de mama é mais comum. Agora, os modificáveis. Né? Então, um deles, pouco comentado, mas obesidade. Então, você ter sobrepeso, né? Um IMC entre 25 e 30 e obesidade, o IMC acima de 30, aumenta o risco de câncer de mama. Provavelmente porque o tecido gorduroso ele tem uma certa produção de hormônio. Então, a produção de hormônio é um pouco maior. Outro fator de risco modificável também é tabagismo. O tabagismo aumenta, não é classicamente um tumor associado ao tabaco, como câncer de pulmão ou da região de cabeça e pescoço, mas aumenta o risco também. Outro fator, então, dieta tem uma implicação no sobrepeso e nesse aumento de risco. Álcool. Então, tem alguns estudos que mostram entre 2 a 5 doses de álcool dia ou 14 doses de álcool, né? Então, seria 2 taças de vinho por dia. A partir disso, parece estar associado a um risco 1,2 vezes maior de câncer de mama. E aí a próxima pergunta, mas você falou tanto de hormônio aqui, e a terapia anticoncepcional e terapia de reposição hormonal. Então, no caso do anticoncepcional, que é usado durante para pacientes mais jovens, em que o risco intrínseco delas é mais baixo, não que câncer não aconteça em mulheres mais jovens, mas muitas vezes nesses casos de mulheres mais jovens com câncer de mama, elas têm um gene de predisposição. Então, é aqueles 10%, 1 de 10 casos. Então, esse aumenta discretamente o risco. Mas os benefícios e a conveniência então, superam esses riscos. Então, tranquilo usar anticoncepcional oral. A terapia de reposição, ela depende de como ela é feita, né? Ela não deve ser feita para todo mundo, mas para aquelas mulheres que desejam e que têm muitos sintomas associados à menopausa e que desejam fazer o tratamento, elas podem. Elas têm um aumento de risco, vamos imaginar, de 5% para 6,5% ao fazer 10 anos de reposição hormonal a partir dos 50 anos, a partir da menopausa. É um risco muito modesto e você pode dizer que os benefícios para algumas mulheres, que melhora muito a qualidade de vida sexual, etc., a aparência, isso suplanta esse discreto aumento do risco. Tem um ponto importante aí que o senhor fala, que é a questão relacionada à idade, e isso é um fato, né? Quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais chance ela tem de ter alguns tipos de doenças, inclusive câncer. Mais divisões celulares, né? Mais tempo, Perfeito. mais divisões celulares. Perfeito. Tem uma história aí, eu queria saber se isso é mito ou se é verdade, que é com relação a pessoas mais jovens, quando recebem diagnóstico de câncer, que o câncer tende a ser mais agressivo com pessoas mais jovens. Então, não necessariamente, não é uma regra. Eu já pude cuidar de uma paciente com 100 anos e que veio a falecer de complicações do câncer de mama e foi uma doença muito agressiva. Tá? Então, você pode imaginar, em biologia não tem essas regras, mas é verdade. Assim, existem 3 tipos principais de câncer de mama. 2/3 dos casos são esses receptor hormonal positivo, né? Que quando você faz a biópsia, você olha e pesquisa os receptores de estrógeno e progesterona, eles estão lá. A parte hormonal é bem importante
para o tratamento e para a prevenção de recidiva. E você tem esse, que é 66% dos casos, 20 a 25% HER2 positivo, HER2 positivo, que tendem a ser tumores com crescimento mais rápido e tem uma biologia mais agressiva. E a gente tem novos tratamentos muito ativos contra essa doença. E os 15% restantes são os triplo negativos. Eles não têm estrógeno, não têm progesterona e não têm essa proteína aumentada HER2. Os tipos HER2 e triplo negativos são cânceres com uma biologia mais agressiva e que necessitam de mais tratamento e com risco maior de recaída, ou um risco maior de se apresentar como doença avançada ou fora da mama. O que ocorre? Esses cânceres são mais comuns em mulheres mais jovens. Elas estão mais representadas quando a gente analisa esses cânceres. Fora o fato de que as mulheres mais jovens também têm uma maior probabilidade de ter um gene de predisposição. E às vezes, o câncer de mama associado a mutações, e eu mencionei aqui que o gene mais comum é BRCA, também podem ter uma biologia mais desfavorável, quando comparado com os outros cânceres esporádicos e de receptor hormonal positivo. Então, respondendo a sua pergunta, em parte sim. Tá, perfeito. E o rastreamento genético é para todo mundo? Bom, não é para todo mundo. Eu disse aqui que 90% é esporádico, no mínimo, daí para cima, tá? Mas existem alguns indícios na história da mulher que podem aumentar a chance dela ter. Primeira coisa, histórico familiar. Então, tem parentes com histórico de câncer de mama, mas não só câncer de mama, câncer de ovário, câncer de próstata do pai ou avô, ou mesmo gene, que aumenta o risco de câncer de mama nas mulheres, aumenta o risco de câncer de próstata. Então, a herança de câncer não precisa vir do lado materno, ela pode vir do lado paterno. Tá? Então, esses casos de câncer de mama, especialmente quando uma mulher tem câncer de mama e depois teve um câncer de ovário, isso é muito sugestivo de ter uma mutação de predisposição. E, curiosamente, câncer de mama em homens é 1% do total de casos, desses 70 mil que eu disse por ano, 1%. Mas o homem com câncer de mama, quase metade deles tem mutação de BRCA. Então, é algo para se imaginar. Então, tem histórico de câncer de mama em homens na família, isso é sinal de que a gente precisa testar. Esse teste, bom, tecnicamente ele é muito complicado, mas para o paciente ele é muito simples. Ele pode ser feito com saliva, um exame de sangue. Esses genes que aumentam o risco de câncer são sequenciados. Existe um banco de dados mundial, isso é processado por computadores, que dizem que esse gene está alterado e que aumenta o risco de quanto é esse aumento. E esses testes, eles estão na prática, né? São bem acessíveis. Felizmente, eles são, no nosso país, desigual, eles são muito acessíveis para quem tem plano de saúde. E no SUS, muito difícil de ter acesso, exceto em alguns centros de excelência, mas normalmente com outros tipos de financiamento. Mas por que saber do gene é importante? É muito importante saber do gene. Então, se tem histórico familiar, se é jovem, certos tipos de câncer, o triplo negativo, aumenta a chance de ter mutação de BRCA. Essas pacientes precisam testar. E o teste para elas é muito simples. É simplesmente igual fazer um hemograma. Tá? E o resultado vem impresso, vem pelo e-mail e lá diz qual é o gene e quais são os riscos associados. Bom, você saber esses riscos te permite, e permite a equipe médica que cuida de você, estabelecer estratégias para prevenir o risco de novos tumores e também identificar na família quem é portador do gene, porque nem todo mundo vai ser portador do gene. Para quem é uma mulher portadora de mutação de BRCA, cada filho, a chance de ter o gene é só 50%. Então ela pode ter 3 filhos, 2 ter mutação e pode passar para as netas, eventualmente, ou só um, ou os 3 não têm. 50%, 50%, 50%. Então, mas uma mulher que se não tem diagnóstico de câncer de mama, mas é portadora de uma mutação de BRCA, ela tem recursos, ela deve ser acompanhada de outra forma. A gente precisa incorporar exames mais precisos para detectar o câncer muito cedo. Então vamos lembrar, alguém que é portador de mutação de BRCA, o risco ao longo da vida de ter câncer chega a 60%. E de ovário, dependendo, 30%, 40%. E às vezes é um câncer difícil de detectar cedo e é muito agressivo. Então, as mulheres devem ser seguidas com exames às vezes mais precisos, como ressonância, mais cedo, com maior periodicidade de exame clínico. E, após esse período de 40, 45 anos
em que você recomenda, portanto, que esse planejamento da família comece antes. E as opções que ela tem em diferentes momentos, não precisa ser imediatamente quando descobre o gene, as opções que ela tem. Porque veja só, essas mutações de BRCA, por exemplo, elas vêm há muitas e muitas gerações atrás. Né? Se esse câncer incidisse com uma alta penetrância, numa época que a gente nem tinha tratamento de câncer de mama, e antes da idade reprodutiva da mulher, dela ter os filhos, a mutação não teria, essas mulheres não teriam sobrevivido para passar os genes adiante. Eles parariam no meio do caminho. Então, normalmente o câncer ele acontece aí 50% a 60%, mas ao longo da vida. E normalmente o pico de incidência é ali por volta de 45 anos. Então, as mulheres podem, por exemplo, se proteger como? Eu sei que é difícil essa pressão de tempo, né? Em como você colocar, mas tentar planejar a família para mais cedo. Né? Você tem tecnologia hoje para fecundar embrião do seu parceiro e detectar se aquele embrião tem a mutação de BRCA ou não, antes de implantá-lo. Então, essa é uma maneira também de você proteger seus filhos de herdar a mutação. Parece ficção científica, mas isso já está disponível comercialmente, é claro que o plano não cobre. E você tem... você segue de uma maneira diferente e existe a possibilidade, até teve um caso bem notório da Angelina Jolie, então a mãe dela adoeceu, se não me falha a memória, ela escreveu uma carta aberta no jornal, no New York Times, do processo decisório pelo qual ela passou. Mas a tia dela teve câncer de mama, teve também câncer de ovário, acredito que tenha falecido de complicações dessa doença, e ela era portadora. Então, ela fez a mastectomia. E ela optou, num dado momento da vida dela, tinha os filhos, de fazer a mastectomia profilática, e no qual é retirada a glândula, né? Mantém a auréola e o mamilo, e você faz uma reconstrução. Não é um procedimento assim estético, tá? Primeiro, diminui a sensibilidade, e o resultado estético, embora hoje seja muito bom, não é comparável a uma cirurgia estética. Também não vamos criar fantasia, porque às vezes eu recebo pacientes que têm um pânico tão grande da doença, nem sabe se tem o gene ou não, mas tem casos na família, e às vezes casos graves. Eu digo, doutor, eu quero que o senhor me arranje alguém, que eu quero tirar minhas mamas preventivamente. A gente nunca aconselha isso, se não tiver documentado que a família tem, alguns membros da família são portadores do gene, mas você tem, a gente tem como responder, num exame simples. Se você não tiver o gene, o seu risco de câncer de mama pode ser muito parecido do que uma mulher normal, e se você tiver o gene, aí sim a gente tem essas estratégias para, em dado momento, pensar nisso. Um outro ponto é a retirada preventiva dos ovários, porque às vezes é difícil de detectar cedo. Retirar os ovários, né, no final aos 40, 45 anos, reduz em mais de 90% o risco de câncer de ovário e também reduz o risco de câncer de mama. Voltando, né, os ovários produzem os hormônios e que podem aumentar o risco de câncer de mama. E retirar as mamas preventivamente reduz o risco de câncer de mama também em quase 100%. Então, agora, uma mulher que descobre um câncer de mama, a gente testa, descobre que tem o gene, e ela fez uma cirurgia pequena, uma cirurgia conservadora, ela tem risco não de uma recaída daquele câncer tratado, de um novo câncer de mama na mama contralateral. Ou naquela mama que sobrou porque você fez uma cirurgia conservadora. A maioria dos casos hoje é tratado com cirurgia conservadora, ou seja, você tira só uma parte da mama. Né? Então, elas podem implementar estratégias para a redução do risco de um novo câncer de mama na mama contralateral. Eu sei que isso parece absurdo, mas isso é relativamente comum. Né? Nós estamos falando de 60%, né, ao longo da vida. Então, toda vez que a gente tiver câncer de mama bilateral, ou teve um câncer de mama, depois teve um outro tipo de câncer de mama anos depois, são todos indícios de pacientes que precisam de testagem genética. Então, quando essas informações estão presentes, perguntar para o seu médico se seria oportuno. Então, todas devem fazer testagem genética? Não. Mas na presença de algumas dessas características e de um índice de suspeita, a gente deve oferecer o teste. Vamos falar de outros cuidados que são mais comuns e estão mais acessíveis a muitas mulheres, que são a mamografia, por exemplo, né? Quando que ela é recomendada, a partir de que momento, e também aquele autoteste, né? A mulher mesmo consegue fazer ali, isso já havia, eu lembro de umas campanhas na televisão, até se falava muito mais disso. Sim. Por que se deixou de falar? Não está valendo mais? É válido, não é válido? Bom, a gente primeiro falando qual é a recomendação, né? A recomendação do Ministério da Saúde é que mulheres a partir dos 50 anos façam uma mamografia bianual, cada 2 anos, né? E que o rastreamento também até os 70 anos ele pare.
Mas é porque... E a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir dos 45 anos. Então, acho que a gente pode ficar com essa data, 45 anos. Uma mamografia anual, eu diria que é onde tem o maior consenso. Mas, doutor Antônio, você mencionou aqui que tem pacientes mais jovens que podem ter câncer de mama. Acontece o seguinte, que a mama da mulher jovem ela é muito densa. Então, a mamografia, ela explora exatamente essas diferenças de densidade do nódulo maligno e da mama. Quando essas densidades são muito parecidas, o exame não é tão preciso. Entendi. E o rendimento do exame é ruim. O que quer dizer rendimento do exame ruim? É que você tem, primeiro, muitos casos de falso negativo. Ou seja, eu fiz o exame aqui, o laudo veio normal, mas pouco tempo depois, 6 meses depois, palpa um nódulo durante o banho, acidentalmente. Será que é? Não, eu fiz a mamografia tem poucos meses, não deve ser. Às vezes até adia o diagnóstico. Mas aí você vai ao médico, eventualmente faz a biópsia e você já descobre a doença com sintomas. É importante entender que a mamografia... E você tem casos de falso negativo, mas também muitos casos de falso positivo. Então imagina, você foi para os seus exames de rotina, né? Você encaixou ali no seu trabalho, foi lá, fez a mamografia, aí você recebe uma ligação do hospital. Eu preciso que você volte aqui, que o seu exame... E às vezes é só dúvida, não quer dizer que a pessoa tenha câncer. Eu preciso esclarecer isso melhor, eu preciso de uma outra incidência, eu preciso complementar seu exame. Você imagina como a mulher passa o resto do dia e como ela aguarda o resultado pelos outros dias. Então, o exame... Mas esse caso de falso positivo, ele vai até que ponto? Ninguém inicia tratamento com falso positivo, não. né? O diagnóstico é dado pela biópsia. Tá. Mas existem muitas biópsias que são indicadas por causa de resultados falsos positivos. Então, entendi. são testes invasivos e que, claro, tem um efeito, né, econômico e tem um efeito também no bem-estar psicológico da mulher que está guardando esse resultado. Mas a maioria das biópsias não vem câncer, ok? A maioria das biópsias. Então, o médico, quando ele lauda um exame de mamografia, ele dá uma nota sobre a probabilidade do que deve ser feito com aquele nódulo, se você prossegue a investigação, se você pede um exame complementar, um ultrassom, às vezes até uma ressonância, e se você faz uma biópsia ou não. Tá? Mas é importante entender que você pode ter um exame normal. E no intervalo entre exames, às vezes curto, uma doença pode surgir. Especialmente aquelas com comportamento mais agressivo, ela pode acontecer no intervalo de exames. Por que o teste também ele não desempenha tão bem? Ele tem esse excesso de falsos negativos e de falsos positivos em mulheres muito jovens. Também porque as mulheres, eu disse aqui que as mulheres mais jovens, elas tendem a ter tipos com crescimento mais rápido. Então, às vezes, essa não é uma coisa incomum, eu não quero deixar ninguém muito assustado aqui, mas às vezes você pode ter 4, 5, 6 meses de um exame normal, um nódulo palpável. Mas é importante entender também, porque as mulheres, às vezes, elas chegam para a primeira consulta após o diagnóstico, então o médico pediu rotina, a mamografia veio uma lesão suspeita, ela fez uma biópsia e é a biópsia que confirma o diagnóstico de câncer. Você olha no microscópio. Aí você pesquisa, faz aquelas reações, se tem receptor de hormonal, HER2, classifica o tipo e elas vêm. E elas ficam, bom, primeiro, muita perplexidade, surpresa, às vezes não tem histórico familiar, a maioria dos casos é esporádico. Onde eu errei? E às vezes eu não erro em nada. Mas eu faço o meu exame todo ano. Então, o exame não detecta alterações pré-malignas. O exame é feito para que, antes que você tenha sintomas, antes que você tenha um nódulo palpável, né, ele seja capaz de detectar. Ele tem a oportunidade de detectar. Então, a mamografia ela é um exame de detecção precoce de pessoas assintomáticas. Ela não previne câncer de mama. Não posso ter câncer de mama, faço mamografia todo ano. Não é isso que o exame promete. Ele promete, através de uma detecção precoce, uma carga de tratamento menor e um resultado de cura muito maior. Então, câncer de mama precoce, curabilidade é altíssima, altíssima. Para alguns tipos de câncer é 98%, 99%. E a necessidade de tratamento é menor também. Então, a cirurgia é menor, a necessidade de radioterapia. Na maioria dos casos nesse precoce, você não precisa fazer quimioterapia para impedir o câncer de voltar. Então, a carga de tratamento fica menor. Essas são as vantagens da detecção precoce. Vamos falar um pouco mais dos tratamentos. O senhor falou da quimioterapia. A gente sempre associa o câncer à quimioterapia, né? Todo tratamento é quimioterápico para câncer?
essa é uma ótima pergunta, porque todo mundo que pensa em algum tratamento médico contra o câncer pensa em quimioterapia. Bom, e a quimioterapia, os primeiros tratamentos médicos contra o câncer, eles são ali da década de 50 e 60, e por muito tempo a gente ficou com poucos e mesmos remédios, que tinham muitos efeitos colaterais, que sistematicamente causavam queda de cabelo, aumentavam o risco de infecções, náuseas e vômitos. E até pouco tempo, algumas dessas drogas ainda são aproveitadas em alguns cenários. Mas quimioterapia é um tipo de tratamento antineoplásico. A gente prefere esse termo antineoplásico porque hoje a gente incorporou drogas de alvo molecular, anticorpos, imunoterapia, drogas orais que bloqueiam a ação de hormônios, né? Então são hormonioterapias. Tudo isso faz parte do tratamento médico contra o câncer e são arsenais que estão disponíveis para ser utilizados desde que eles reduzam o risco da doença voltar. Então, nem todo tratamento médico contra câncer é quimioterapia. Muitas vezes não é. Na verdade, a gente tem reduzido o emprego cada vez maior dessas medicações que estão associadas a muitos riscos para a saúde e efeitos colaterais e que são valiosas em muitos cenários, porque reduzem o risco de recaída. Elas continuam relevantes e valiosas, mas a gente incorporou todo um outro arsenal que permite reduzir a intensidade do tratamento. E um que eu considero uma enorme novidade é que algumas mulheres com câncer receptor hormonal positivo que tinham um certo risco de recaída, elas acabavam engajando nessas quimioterapias, sempre fazendo quimioterapia no pós-operatório. Que essa é a primeira pergunta. Mas, doutor, eu fiz todos os exames que o senhor pediu. Não tem nada em câncer nenhum. O tumor foi completamente removido. Está aqui no documento. Por que o câncer volta? É porque, na verdade, a gente não tem ferramentas para identificar pequenos depósitos celulares, nem PET, nem ressonância, nem os melhores exames do mundo estão disponíveis para detectar a doença microscópica, que ainda vai se manifestar e vai crescer. Então, algumas mulheres, quando operam, elas tiram todo o câncer. Mas algumas mulheres, elas têm depósitos que não podem ser identificados e, às vezes, anos depois do tratamento, a doença volta, não é bem volta, ela se manifesta, ela já estava lá. É por isso que esses tratamentos pós-operatórios, eles estão aí para esterilizar e erradicar esses microfocos da doença. Porque a doença microscópica a gente consegue erradicar com radioterapia, com quimioterapia, com hormonioterapia e imunoterapia em combinação, dependendo da circunstância. Mas quando você disse assim, toda mulher com câncer de mama localizado que opera, ela precisa fazer quimioterapia depois? A resposta é não. A gente tem um entendimento muito melhor hoje. Então, por exemplo, tem casos de câncer de mama com receptor hormonal positivo, que é a maioria dos casos, em que a proteção que a quimioterapia oferece para reduzir o risco futuro de metástase é muito menor. Né? Só que os efeitos colaterais do tratamento são imediatos. Você não consegue identificar, pelos critérios, vamos dizer, tradicionais, quem a doença vai voltar, quem não vai, e quem precisa fazer o tratamento ou não. Então, a gente tem ferramentas hoje genéticas, tem testes que estão disponíveis. Infelizmente, são caros e nem sempre são cobertos. A maioria das vezes não são cobertos pelos planos de saúde e no SUS muito menos. Mas que pegam as células do tumor e analisam certas mutações, algumas dezenas de mutações. E esse teste, feito no material do tumor, seja a biópsia ou seja o tumor retirado na cirurgia, ele produz um score, um número. Esse número diz duas coisas para o médico e para o paciente. O seu risco de recidiva é muito menor do que a gente está vendo, às vezes inferior a 1%. Vamos dizer que o risco desse teste, tem uma escala numérica, deu 8. Primeiro, o seu risco de recaída é menos de 1%. Outra coisa, você faria quimioterapia porque você tem um risco maior, tem um linfonodo na axila comprometido, isso aumenta o risco futuro de metástase. Mas na presença dessa análise desses genes, com esse padrão de alteração, seu risco de recaída é inferior a 1%. 2. A quimioterapia não tem nenhum papel para te proteger. Inversamente, se o teste vem um score alto, 35, por exemplo, significa o risco da doença voltar no futuro é muito maior do que a gente está especulando aqui, ou estimando. E a quimioterapia reduz esse risco de maneira muito significativa. Então a gente precisa fazer. Então, através do emprego desse teste, a gente consegue prescindir de quimioterapia, ou seja, evitar a quimioterapia naquelas mulheres que não precisam e empregar esse recurso apenas nas mulheres que têm risco mais alto e que têm redução do risco, né, pela quimioterapia. Esse é um grande avanço
tecnológico do manejo do câncer de mama localizado. Perfeito. A gente está se aproximando do final, tenho ainda muitas perguntas para fazer para o senhor, a conversa está interessantíssima e tem outras questões que estão aparecendo, a gente já abordou essa coisa dos avanços tecnológicos para o tratamento, acho que a gente já está coberto nisso. Um ponto que eu queria trazer, a gente está falando aqui sobre as mulheres exatamente, falando mulheres, mas a gente sabe que tem uma população trans no nosso país, tanto de homens trans quanto de mulheres trans, e eu queria trazer esse questionamento para o senhor. Homens trans, né, que têm a estrutura biológica considerada feminina ao nascimento e fazem essa transição em algum momento da vida, que tem mama, que podem retirar a mama, enfim, nesse processo mesmo da transição, mas que tem os hormônios ou que fazem uso de hormônios masculinos. Que alerta é importante fazer para essa população? E mesmo o contrário, as mulheres trans, né, pessoas que nascem com a estrutura biológica considerada masculina, mas que fazem essa transição, fazem uso de hormônios, às vezes colocam próteses nas mamas e a aplicação de uma prótese, por exemplo, aumenta o risco? Tem alguma associação? De próteses, essas cirurgias, elas não aumentam o risco, mas você pode imaginar que a glândula mamária ela pode ficar um pouquinho mais comprimida, ela aumenta de densidade e talvez a capacidade dos métodos que a gente tem disponíveis para detectar seja mais difícil. Mas é importante entender que câncer de mama pode acontecer em qualquer pessoa que tenha mama. Qualquer pessoa. A gente falou da incidência nos homens cisgênero, né? 1% dos casos é em homens. E independente da identificação de gênero e tudo, mas isso simplesmente pode acontecer. Pode acontecer de forma esporádica, onde eu acho muito importante. Um homem, né, biologicamente XY, e que tem câncer de mama, a chance dele ter um gene de predisposição pode chegar a 50%. Então é importante a gente testar, confirmar essa informação, para a testagem em cascata dos familiares, que ainda não foram acometidos pela doença e que podem, portanto, implementar essas estratégias que a gente discutiu aqui, né? E que podem reduzir o risco de ter complicações do câncer de mama e que devem ser seguidas de outra forma. A gente tem, como você pode imaginar, esses estudos de exposição a hormônio para você estabelecer uma causalidade que foi aquela exposição por aquele período e naquela dose, que como você imagina, o uso desses hormônios ele é muito irregular, ele não é sistematizado e as exposições são muito diferentes, com produtos diferentes, então é muito difícil você ter uma conclusão generalizante de que a exposição a esses hormônios. O princípio está lá, o aumento do risco é discreto, mas a gente não tem tempo suficiente também para que esses desfechos, né, o surgimento de câncer, permite que a gente tire uma conclusão de que foi a exposição por aquele período, naquelas doses, com certos produtos. Então, isso é uma grande incógnita, né? É uma grande incógnita. Mas algo que é importante, e por muito tempo a gente tinha essa noção, a gente tinha muito medo que as mulheres que tratavam câncer de mama localizado, na pré-menopausa, e elas tinham desejo de ter filhos, e se elas poderiam engravidar depois, né? E a gente tem alguns estudos mostrando que a gestação é seguro, ela não aumenta o risco de recaída nem de morte após um tratamento prévio de câncer de mama. E a gente tem alguns estudos recentes que deixaram a gente mais seguro, inclusive para aconselhar as mulheres. Mas a gente sempre diz que precisa de um período de pelo menos mais de 6 meses sem tratamento para que você tenha uma gestação, né, segura. Perfeito. Avanço tecnológico. Há experiências no Reino Unido, nos Estados Unidos, inclusive com o uso de inteligência artificial para o tratamento e identificação de alguns tipos de câncer. Como é que a gente está no Brasil nesse sentido? Como é que a gente olha para esses exemplos de fora? Mesmo fora, essas ferramentas elas estão em desenvolvimento ainda, né? Elas estão em desenvolvimento, mas com inteligência artificial esse desenvolvimento pode ser simplesmente muito, muito rápido e cada vez mais acelerado. O que a gente tem é que alguns estudos mostrando que eu falei aqui que o teste de mamografia, ele tem o olho humano, é um radiologista, ele interage com a imagem, ele tem diferentes tons de cinza e de branco lá para classificar aquela lesão como de maior probabilidade de câncer e recomendar uma biópsia ou dizer apenas para acompanhar. Mas a gente tem os falsos negativos e os falsos positivos. Por isso que habitualmente eu gostaria de dizer isso, mas é recomendável que você tenha 2 colegas independentes e que possam laudar o mesmo exame da paciente, para que um possa cobrir o outro, tipo piloto e copiloto, né? Mas se a gente tiver uma ferramenta como um piloto automático, por exemplo, de inteligência artificial, que interaja com essas imagens e que tem um banco monumental, muito maior do que um homem
Mesmo com 30 anos, um radiologista laudando mamografia, ele vai acumular um certo número de imagens, uma certa experiência, mas imagina que tem centenas de milhares de exames e consciente de todos os casos que deram positivo ou não, e esse banco de dados crescendo o tempo todo, e você aprendendo sobre esse banco de dados, e você possa empregar isso e classificar a lesão, ou pré-classificar antes que o primeiro humano olhe, ou que após os dois olharem, se a inteligência artificial consegue ainda detectar mais uns falsos negativos, após essas duas análises. Então, todos os estudos têm mostrado que sim, a inteligência artificial ela vai atuar, por enquanto, aumentando a acurácia do teste lido por humanos, como os engenheiros passaram a usar calculadora, etc. Não vai substituí-los, né? Mas é importante você ter, olha esse exame com mais atenção, eu vi algo. Ou, vocês já viram e eu identifiquei 2% maior de casos. Ou ainda, a inteligência artificial consegue dizer, isso aqui provavelmente é um falso positivo, eu reduzo o estresse da reconvocação, eu reduzo o estresse de uma biópsia desnecessária de aguardar esse resultado. Por enquanto, a inteligência artificial, até aqui, ela mostrou que ela pode ser útil para minimizar erros e aumentar a acurácia, quando aliada ao expertise de radiologistas dedicados a essa área. Para a gente finalizar essa nossa ótima conversa aqui, eu queria perguntar para o senhor sobre algo que não exige nenhuma grande tecnologia, é uma coisa muito humana, que é a maneira com a qual a gente enfrenta a notícia de um diagnóstico de câncer. O próprio paciente e as pessoas que estão no entorno. Há, como a gente falou no começo aqui, uma grande dificuldade até da gente às vezes falar do nome da doença, explicar isso para as pessoas, há muitos mitos e medos, e muitos deles com razão, porque ninguém quer receber nenhum diagnóstico de nenhuma doença, claro. Mas como é que a gente consegue enfrentar? O que o senhor gostaria de poder falar para as pessoas que estão nos acompanhando, para os familiares dessas pessoas que eventualmente tem alguém aí na família, né, que recebeu um diagnóstico de câncer? Como encarar essa situação? A primeira coisa que eu mencionei aqui da paciente que chega e está perplexa porque recebeu o diagnóstico, né, de câncer, assim, na totalidade dos casos, ela não tem nenhuma responsabilidade. Existe uma noção que não tem fundamentação científica nenhuma de que certos hábitos, ou como a pessoa lida com as emoções, ou se ela é negativa, ou se ela guarda muita coisa, né? Ou guarda, ou ela não se expressa, não expressa as emoções, isso aumenta o risco dela desenvolver câncer, né? E a gente não tem nenhuma evidência, né? E assim, no dia a dia, nas minhas observações das pacientes que a gente cuida, eu não vejo eu vejo todo o espectro da personalidade humana, tá? Então, sim, uma pessoa que vive muito positiva e tudo, ela, infelizmente, extrovertida, ela pode ser, e mesmo com hábitos saudáveis, né? Ela pode desenvolver câncer. Então, a primeira coisa é que você não tem responsabilidade naquilo. E sim, você fez os exames anuais, a gente detectou precoce. Ok, era o que o exame não prometia nada de diferente. É isso, de detecção precoce. Então, e às vezes os familiares também, sempre gosto que eles estejam presentes desde o início. Muitas dessas informações são discutidas e essas falsas noções, às vezes, elas geram cuidados adicionais para o tratamento do câncer, que não tem nenhuma garantia que vai trazer resultados clínicos melhores. Não, então, olha, eu não quero dizer aqui que eu sei de tudo, né? Qualquer pessoa que é científica sabe que a ciência é uma construção progressiva, sabe? O que eu fazia há 2 anos atrás, então agora eu emprego o teste genético, e aquela paciente que eu indiquei quimioterapia, agora não indico mais. Ela está em constante avanço. Mas às vezes as pessoas com o espírito, muitas vezes, de ajudar, elas podem encontrar também, às vezes, agentes ou pessoas maliciosas ou espúrias, que têm outros interesses, e enche o paciente de recomendações, suplementações, e que não tem fundamentação científica, e enche a pessoa de cuidados, de maneira que ela fica 100% do tempo dela absorvida pelos cuidados com câncer, porque é uma maneira também de recuperar controle. A gente disse aqui que a maioria dos casos é esporádico e simplesmente acontece, e aí você tem um plano de tratamento para seguir. Então, às vezes, também o paciente, incentivado pela família, aceita uma série de outros rituais e recomendações como uma maneira de recobrar controle, mas sem garantia de desfecho clínico. Então, eu queria deixar uma mensagem, primeiro, positiva aqui: o tratamento avançou demais.
mesmo esses tipos aqui que eu mencionei, sabe, mulheres com câncer de mama receptor hormonal positivo, várias podem ser poupadas de quimioterapia hoje em dia. Né? Elas podem engravidar depois. Esses tipos que antes eram mais agressivos, quando eu estudei, a gente só sabia que esse câncer era ruim, a gente não tinha nada para fazer. E agora eu posso empregar uma combinação de anticorpos contra essa proteína. E o que era ruim antes é melhor hoje, por exemplo, um câncer de mama desses agressivos. A mulher chega às vezes com lesões muito avançadas na mama, porque cresceu rápido, não foi omissão delas, nem negligência. Você faz um tratamento antes da cirurgia, metade delas, o tumor desaparece. Fora que a grande maioria reduz muito. Então, às vezes, uma paciente que seria necessariamente operada com uma mastectomia pode fazer uma cirurgia conservadora. E, aliás, hoje a gente está discutindo se alguma dessas mulheres que tem resposta completa, se elas precisam até de cirurgia. E é isso que a gente está estudando. Quem precisa até de cirurgia e quem não precisa. Né? Pacientes com doença avançada, que eram muito graves e que têm vidas plenas e normais há anos e que estão sob tratamento. E essas experiências, essas histórias estão aí também. Então, assim, ao mesmo tempo que a doença é grave também, eu quero comunicar um certo otimismo de que a ciência avançou muito e que esses recursos tecnológicos eles estão cada vez mais disponíveis também. Eu acho que a gente ainda precisa fazer mais, especialmente no nosso país, para dar mais acesso às pessoas que precisam, né, dessas tecnologias para melhorar o resultado. E muitas doenças que antes eram muito graves, às vezes, com uma expectativa de vida limitada, a gente consegue fazer com que essas pessoas vivam mais vidas plenas, profissionais e exercendo com qualidade de vida. E eu queria deixar essa mensagem assim, de otimismo. E eu acho importante conversas desse tipo, em que a gente fale da palavra, a gente fale de câncer e tentar dar alguma normalidade para isso, né? E alguma positividade também para quem vai começar a jornada de tratamento ou acabou de descobrir. A gente conversou aqui com o Dr. Antônio Cavaleiro, coordenador médico do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Santa Catarina Paulista. Muito obrigado, viu, doutor? Ótima conversa. Renan. Foi ótima conversa. Valeu. O Mais Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos no próximo mês respondendo as dúvidas que certamente você tem por aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.